Uma vez eu estava andando na rua e uma criança que estava de mãos dadas com a mãe ficou me olhando assim, eu de batina, olhando, como diz na roça, de cima embaixo, de baixo em cima. E depois olhou para mim e eu falei: oi, menino. Ele: oi, o senhor é o Deus? Falei: não, mas eu sou muito amigo dele. Mas aquilo me chamou a atenção. Ele me olhou diferente. Achou que eu fosse o Deus. Já me chamaram de Mandrake, já me chamaram de São Jorge, porque eu andava de bicicleta. Agora, o Deus tinha sido a primeira vez. E eu fiquei refletindo: meu Deus, quem sou eu? Eu não sou o Deus, mas sou muito amigo dele. Sou ministro dele. Isso me levou a pensar um pouco na minha identidade como sacerdote. O que é ser um sacerdote? O sacerdote tem uma identidade própria, porque é ministro de Nosso Senhor, é um outro Cristo. Suas palavras são palavras tão poderosas que faz de um pão e de um vinho o corpo e sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito séria, Padre José Edilson, muito séria. O poder que você tem de dizer: eu te absolvo dos teus pecados, e nessa hora o céu se abre, o inferno se fecha para aquela alma. É muito sério isso. Realmente nós temos que pensar na nossa identidade. Quis contar um pouquinho essa experiência para vocês, partilhando, para que vocês pensassem também qual é a identidade de vocês como cristãos. Nós somos batizados. Nós passamos pela água do batismo, que não foi apenas um ritual tão comum, né? Pelo menos era, agora menos, nas terras brasileiras. Nascemos nesse Brasil, que foi batizado como Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Houve um batismo no Brasil, que foi a Santa Missa, celebrada lá, logo depois da descoberta pelos nossos irmãos e pais na fé, os portugueses. E depois a religião católica se espalhou por toda parte, com o trabalho árduo e difícil dos missionários que vieram de diversos países, sobretudo de Portugal, também vieram da Espanha, mas principalmente de Portugal, e trouxeram para nós a fé, e o catolicismo se tornou a religião comum. Chegamos a ter 99% de católicos. E trouxemos esta tradição, que foi muito boa, porque os costumes e a vida católica estavam por toda parte. Porém, um problema que não se pode atribuir à evangelização, talvez sim, talvez não, isso deixa os historiadores julgarem, mas muitas vezes nosso catolicismo foi e é muito superficial. Nasce uma criança e todo mundo corre para batizar, pelo menos era assim. Vamos batizar porque se deixar pagão em casa faz mal. Então tem que batizar porque a criança está doente, porque a criança não foi batizada, a criança está acordando assustada porque não foi batizada. Então é preciso a gente batizar porque faz mal ficar com criança pagando dentro de casa. Bom, a igreja sempre incentivou que se batizasse o mais rápido possível, para que a criança pudesse ter a graça santificante, mas muitas vezes as pessoas levaram ao batismo e vivem dessa forma como algo ainda muito superficial. E nós entramos nessa também, porque fomos batizados, nossos pais levaram, e muitos de nós não tiveram a graça de ter um acompanhamento espiritual e um aprofundamento. Então hoje a igreja nos chama, como aquele menino perguntou se o padre Edilson era Deus, e eu disse que não, que era amigo dele. Assim também a gente pergunta a cada um de vocês: quem você é como cristão? Qual é a sua identidade? Você é cristão? E você vai responder para mim a primeira resposta do catecismo: és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Eu sou cristão. E o que é o verdadeiro cristão? E o catecismo vai responder também: o verdadeiro cristão é aquele que é batizado, que crê
e professe a lei e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É a segunda pergunta do catecismo da doutrina cristã. Mas o que aconteceu conosco no nosso batismo? Que já faz, para alguns, já tanto tempo. O dom da Santíssima Trindade, ele foi dado a nós nesse dia, porque nós nos tornamos moradas da Santíssima Trindade. São Paulo escreve aos Romanos que nós fomos batizados na morte de Cristo para termos a sua própria vida de ressuscitado. Porque o fim da existência de Cristo foi precisamente para dar à humanidade a vida de Deus. Então o batismo nos deu uma vida nova. E pelo batismo nós nos unimos a Jesus Cristo. E Jesus Cristo se uniu a nós. Ele veio a nós e nós fomos a Ele. Então, qual é a identidade do cristão? A nossa identidade. A nossa identidade é essa união entre nós e a pessoa de Jesus Cristo. A união entre a alma, ou nós como um todo, a Jesus, e a união de Jesus conosco. São Paulo usa uma imagem muito bonita, que é a imagem do enxerto, né? Fomos enxertados no tronco, que é Jesus, e passamos a receber a sua seiva, que é a graça. Também, outra imagem que São Paulo usa, nós somos o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, fazemos parte deste corpo. O fato é que, pelo batismo, eu tenho uma vida em Jesus, uma vida nele e a vida dele em mim. Não sou eu quem vivo, só é Cristo quem vive em mim. Eu nele e ele em mim. Então, essa é a própria identidade daquele que é batizado, daquele que é cristão. E como viver esta união? Ora, pelo batismo nós fomos chamados à santidade. A vocação à santidade não é a vocação para um grupo na igreja. Imagine, a santidade é só para padres, só para freiras. Não. A santidade é para todos nós. Queres ser santo? Queres ser batizado? Respondemos sim, quero. E quando fomos batizados, nós fomos enxertados em Cristo para sermos santos. E pelo menos naquele momento do batismo, até se cometer um pecado mortal, nós nos tornamos santos aí. É interessante que, muito significativo o fato do Papa São João Paulo II ter sido o Papa que mais canonizou, né, santos. E ele dizia, depois do devido processo, é claro, não foi feito assim de qualquer maneira, como alguns querem insinuar, mas o fato é que ele disse que ele quis canonizar santos diversos, de diversas classes sociais, de diversas idades, né, de diversos matizes, podemos dizer assim, para mostrar que a santidade é para todos. Então ele canonizou crianças, vemos lá Jacinto e Francisco, por exemplo, né, beatos na época, canonizou adultos, canonizou idosos, canonizou jovens, canonizou pessoas de diversas profissões, engenheiros, canonizou médicos e professores, advogados, canonizou pais de família, mães de família, e aí canonizou padres e freiras e missionários, mártires, bom, enfim, gente de todas as classes sociais, de diversos lugares do mundo, exatamente para nos mostrar que a santidade é para todos nós. Fomos batizados para sermos santos, para vivermos esta união íntima com Jesus. E como é que nós vamos viver esta união, nessa caminhada de união com Jesus? Eu vou dar para vocês 3 coisas, ou 3 pontos, como dizem, para meditação neste sentido. A primeira, a nossa caminhada com Jesus, nessa união com Jesus, é através da sua palavra. A palavra de Deus, que é luz, que nos ilumina, que é lâmpada que conduz o nosso caminho. É essa palavra de Deus que é expressa sobretudo nos evangelhos e depois nos é transmitida pela igreja através do magistério, principalmente do catecismo. É esta palavra que nos indica como é que nós devemos viver esta união com Cristo. É a palavra dos mandamentos, é a palavra que nos ensina os sacramentos,
Mas é sobretudo a palavra que nos diz que nós devemos ser santos. E como viver essa santidade? Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram, um doutor da lei: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus não responde, faz uma pergunta para ele. Jesus gostava muito de fazer perguntas. E o que é que está escrito? Como leis? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos o Evangelho, meus irmãos. E temos que ser coerentes com esta palavra que está no Evangelho. O maior desafio para essa união com Cristo é essa coerência. A santidade consiste na unidade. Aquela unidade interior de nós vivermos aquilo que nós somos. Esta unidade, este equilíbrio interior é que faz as pessoas ficarem mais tranquilas, que traz a verdadeira paz. Quando você quebra essa unidade interior e você crê em uma coisa e vive outra, ou quando você vive na mentira, ou quando você falseia as coisas, embora apresente diante dos outros uma imagem que você não é dentro de você, e você vive aquele conflito, você é uma pessoa dividida. E como você é dividido, você não tem paz. Então o pecado, o que faz o pecado? Ele quebra essa unidade interior, porque quebra a nossa união com Deus. E quebrando a nossa união com Deus, quebra aquela união que nós temos conosco mesmos. Aquela paz interior que foi porque nós nos tornamos pessoas divididas. Então a palavra de Deus, ela vem nos chamar a atenção para nós buscarmos esta unidade interior, que consiste exatamente no amor, porque o amor não divide. O amor que divide não é amor, o amor de Deus e o amor do próximo. Esta unidade interior que o homem tem é uma unidade vertical, é uma unidade horizontal e é uma unidade interna, profunda. Vertical porque é com Deus. Mas não tenho só união com Deus, tenho que ter união também buscando olhar para o lado, sobretudo os meus irmãos que precisam de mim. Então tenho que buscar viver esse amor do próximo. Mas também, como diz a palavra de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, essa unidade interior nós precisamos adquirir. E é por causa dessa falsidade que nós vivemos conosco e com Deus, é que nós, e com o próximo muitas vezes, é que nós não somos santos. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter para vivermos esta união com Deus, esta união com Jesus, é termos esse equilíbrio interior de estarmos na graça. E de, ouvindo a palavra de Deus, sermos coerentes com esta palavra. Vivermos aquilo que nós cremos e crermos aquilo que nós vivemos. Fomos batizados pela morte de Cristo para termos essa vida nova. E essa vida nova é essa vida de unidade. Não é fácil ser cristão hoje. Quando você se decide a ser cristão, você vai enfrentar dificuldades. Não só na sua vida, porque você vai lutar contra você mesmo, mas você vai sentir dificuldades também na sociedade. Não é fácil. Quando você toma a decisão, eu agora quero ser santo, você vai encontrar inúmeros obstáculos. Você começa a mudar o seu jeito de pensar, começa a mudar o seu jeito de viver, de agir, e você começa a ir contra tudo aquilo que o mundo prega como valor, que não é. Vou pegar um exemplo. Quando a gente fala de uma pessoa, como está fulano? Ah, fulano está bem. Está bem? Aí você continua ouvindo. Está bem, está trabalhando, tem uma boa profissão, tem um carro novo, agora tem uma casa, comprou uma casa na praia, está bem, tem um trabalho de sucesso, está bem. Quando os pais falam em educar os filhos, o que é que pensam na educação em geral? É colocar o filho na escola, para o filho aprender línguas, aprender ter uma boa profissão, para depois ter um bom emprego, para depois ter um sucesso profissional,
para depois, se ele quiser se casar, muito bem, mas para ele ter um sucesso na vida, que ele possa conhecer outros países, falar outras línguas, enfim, tudo a nível do natural. Quando se fala em educação, é só nisso. Não há nada a nível sobrenatural. Ensinar o filho a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser sincero, a valorizar as pessoas, a olhar para as pessoas como olha o próprio Jesus, e ao filho a olhar que a vida aqui na terra, a vida não termina aqui na terra, mas ela vai além, e que nós devemos buscar o transcendente, e que nós só vamos ser felizes em Deus. Isso é que é educação. E quando o cristão então toma consciência disso, e começa a viver esta realidade sobrenatural, e viver isso na sociedade, aí ele vai ter problemas. Vai ter problemas porque ele não vai ser mais desonesto, ele vai ser sincero, ele vai ser um homem de oração, vai ser um homem de sacramentos, vai ser um homem que vai procurar valorizar a sua esposa ou o seu esposo, se for uma mulher, vai valorizar a sua família, vai ser um homem que vai ter um trato diferente com os seus funcionários, com os seus superiores, com as pessoas que se aproximarem dele ou dela. Isso vai começar a mexer com outros que valorizam mais o prazer, que valorizam mais o ter, o dinheiro, ou o poder, ou as vaidades do mundo tão passageiras. Então, o cristão, para viver neste mundo paganizado, que é pior do que era antes de Cristo, porque agora há uma rejeição ao cristianismo, e naquela época não conheciam o cristianismo ainda, hoje é pior, porque há uma rejeição, há uma zombaria, há uma ridicularização do cristianismo, e há uma perseguição. Então o cristão que quer realmente seguir a palavra de Deus, tem que ter coragem, tem que estar disposto a sofrer por causa de nosso Senhor, a ser tentado, ser humilhado, ser maltratado, e até ser alijado do grupo social a qual ele pertence, porque ele fez a opção radical por Jesus. Sem fanatismo, como eles vão dizer, você agora é um fanático, você é um fundamentalista, ou qualquer coisa desse tipo. Usam até as armas ideológicas contra o cristão que quer seguir a nosso Senhor, sobretudo nessa época em que vemos tantas polarizações, palavra tão comum hoje em dia. Então é preciso a gente ter essa firmeza na fé para não nos deixarmos levar por isso, por essas incompreensões, essas perseguições, essas ridicularizações, como dizia o Papa Bento, ser ridicularizado é o grande martírio dos cristãos hoje em dia. Então aquela moça que de repente agora muda o seu jeito de vestir, o seu jeito de viver, aquele casal que cuida mais, que valoriza mais a vida de família, que aquele casal que é aberto à vida, aquele casal de jovens que quer namorar castamente, que buscam uma diversão sadia. E as mudanças vão acontecendo quando a gente conhece Jesus, a gente vai mudando do jeito de ser, vai evidentemente nessa identidade própria do batizado, vai chamar a atenção e vai ter que ter disposição para sofrer e coragem. E lá no céu só entra gente corajosa. Medroso, preguiçoso, mole, acomodado, chega na porta, São Pedro diz, volta. Aqui não entra não. Então a gente tem que aprender a ser firme na fé, né? Fortes na fé, como diz lá São Pedro, né? Sejam firmes na fé, fortes na fé. Mas há um outro modo de união com Cristo, até agora eu tenho falado da palavra, né? Que é a união na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. É claro que entendemos a Eucaristia sempre como alimento, mas não é só alimento. Há pessoas, por exemplo, que não podem ainda receber a Eucaristia por algum impedimento, por exemplo, e podem se sentir assim um pouco alijados ou um pouco de lado. Não faça isso. Não pense assim. Na verdade, a Eucaristia tem 3 aspectos. É a presença real de Jesus,
é o sacrifício do Calvário renovado no altar e é alimento. Se ainda não pode ter o alimento sacramental, você pode ter espiritual, mas você pode estar na presença dele, como está aqui diante do Santíssimo Sacramento. Você pode participar do sacrifício dele, como você participa do santo sacrifício da missa. E pedindo a Nosso Senhor que todo aquele impedimento que possa ocorrer na sua vida, para que você possa ter essa comunhão completa com ele, como alimento, que ela chegue um dia, e se Deus quiser, se você pedir, ela vai chegar. Mas o cristão vive da Eucaristia. Eucaristia como presença real, Eucaristia como sacrifício renovado no altar, que é a Santa Missa, e Eucaristia como alimento. Panis angelorum, o pão dos anjos, factus tibus viatorum, feito alimento daquele que caminha aqui na terra. Por isso, em primeiro lugar, nós temos que buscar a união com Cristo na Santa Missa. O cristão verdadeiramente cristão e fiel, nunca falta a missa no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Então é preciso ir à missa todos os domingos. A igreja coloca até como pena de pecado. Nem precisaria, porque o amor da pessoa deve ser tal que nem precisaria colocar como pecado. Mas, como tem muita gente relaxada, a igreja diz, é pecado. E dá logo uma paulada, depois da pessoa acordar. Tem que ir à missa no domingo, senão você comete um pecado mortal. Mas é preciso ter o cuidado de todos os domingos, né, e renovar a sua aliança com Deus. Ir lá renovar. Então vou lá na igreja. Ah, mas eu rezo em casa mesmo. Então você reza Pai meu, não reza Pai nosso. Pai parece que é só seu. Tem que ir na igreja rezar Pai nosso. Você é cristão. Não é? Então vá lá renovar a sua aliança com Deus. Renove lá. Então a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, mas é também uma renovação da nossa aliança com Deus, que nós fizemos no nosso batismo. Podemos dizer, a missa é para nós, em cada domingo é para nós, não vou dizer um novo batismo, porque isso não existe, mas é uma renovação daqueles compromissos e daquelas graças que eu recebi no meu batismo, agora provindo do sacrifício do altar. Então, ir à missa no domingo, ou qualquer dia da semana, é claro, que cada missa é única, mas, de modo especial no domingo, é estar nesta união com Cristo, que se oferece em sacrifício por todos nós, por cada um de nós e por toda a humanidade. E ele está ali como vítima, que se oferece como um sacerdote, né, que oferece a si próprio como vítima. Mas é também a presença de Jesus. Então, está aqui. Se a gente soubesse que Jesus está lá na montanha, lá do Pico das Agulhas Negras, a procissão ia ser grande daqui. Ó, tem que ir a pé, vamos embora, todo mundo se arrastando lá até chegar lá em cima. Eu não preciso ir tão longe no Pico das Agulhas Negras para ver Jesus. Ele veio para o sacrário. E por que a gente não vai lá? Porque não tem fé. Porque crê, mas não crê. Olha a incoerência. Né? Crê, mas não é que eu creio mesmo. Ainda está com uma fezinha, né? Não é assim. Então ele está aqui. Imagine, está perto de Jesus no sacrário. É tão bonito isso, né? A gente poder estar próximo, né? E chegar para Jesus, estou aqui, Senhor. E ele vai dizer, eu estou te vendo, estou aqui. Uma certa vez, eu encontrei um senhorzinho que dormia num posto de gasolina. Estava dormindo no posto e ele veio me pedir uma ajuda. Arruma um lugar para eu ficar? Estou aqui no posto, não tem ninguém. Lá em cima de uns papelões. Eu falei, vá lá na minha igreja que eu vou ver isso para o senhor. A igreja ficava perto. E ele foi lá. Mas eu quero te ver lá, hein? Aí ele, tá bom. Aí eu fui celebrar a missa. A igreja estava cheia. Ele entrou. Ficou atrás de todo mundo. E eu estou aqui, celebrando. E eu olhei para lá e ele chegou. E eu queria rir, não podia, igual vocês riram. Porque se eu risse, todo mundo ia pensar que o padre está louco. Porque ele estava atrás de todo mundo. E ele... Depois eu fui lá receber, eu vi que você estava aí.
Você tirou minha concentração. Mas a gente chega para Jesus, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. E Jesus diz, eu estou te vendo. Basta isso, porque Ele está aqui presente. Então, a presença real de Cristo na Eucaristia coloca em nós esta facilidade de acesso a Deus, tão pertinho de nós. E a gente tem que usar desse acesso e chegar para Ele, Senhor, eu estou aqui, olha eu aqui. E Ele vai dizer, eu estou te vendo. O que é que você quer? Aquele senhorzinho queria um abrigo. E graças a Deus a gente conseguiu um abrigo. E ele foi lá para o abrigo. Mas Jesus vai nos dar tantos abrigos que nós necessitamos. E Ele é nosso alimento. Nos alimenta, nos dá força nessa caminhada tão difícil que é aqui na terra. Então, união com Cristo na Eucaristia. Mas há um terceiro aspecto dessa união, e aqui eu vou encerrar, para diminuir um pouco a penitência de vocês ficarem me ouvindo, é a nossa união, aí diz o Papa Bento XVI, viver o batismo implica viver a união com a igreja. Inclusive quando nós vemos que a igreja nos tem o rosto cheio de sombras e de manchas, porque a nossa igreja ela tem crises e passa por dificuldades por causa dos pecados dos seus filhos. A igreja é divina na sua essência, mas é humana em seus membros, que somos nós. E por causa do mau exemplo de muitos membros da igreja, a igreja fica com manchas. Não mancha do pecado, porque a igreja não é pecadora, mas fica com manchas por causa dos pecados dos seus filhos. E mesmo a gente vendo manchas, e até manchas em pessoas que deveriam dar o bom exemplo, que deveriam ser o modelos de santidade, mesmo nas altas cúpulas, se houver manchas, e a história tem vários exemplos, a gente não pode nunca se separar da igreja. Nunca. A gente tem que amar a igreja, porque a igreja é a nossa mãe. A igreja é o corpo místico de Cristo. Pode haver membros que são doentes nesse corpo, mas o espírito, a alma da igreja, ela não está doente e ela fortalece todo o corpo, porque a alma da igreja é o Espírito Santo. É um desafio para nós, muitas vezes vendo maus exemplos dentro da igreja, inclusive de pessoas da hierarquia. A gente fica triste e muitas vezes o demônio vem soprando, a imprensa faz um estardalhaço, dizendo, olha a igreja católica aí o que é, e os católicos ficam envergonhados e tristes e têm a tentação de não quererem mais viver esta comunhão com a igreja. Mas não adianta, se queremos viver o nosso batismo, tem que ser em comunhão com a igreja. Senão não vamos viver essa união com Cristo, porque unido a Cristo tem que ser unido à igreja. Essa comunhão tem que ser na verdade, então é uma comunhão de fé. Essa comunhão tem que ser uma comunhão com a graça, então é a comunhão de sacramentos. E essa comunhão tem que ser uma comunhão na obediência a Deus, através daqueles que Ele colocou para nos guiar. Então uma comunhão hierárquica, evidentemente, dentro da lei de Deus. Mas temos que procurar viver esta comunhão, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. Porque foi assim que Cristo constituiu e condicionou esta nossa união com Ele. União na palavra, união nos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, e união na igreja. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma história que ocorreu na Idade Média. No ano 1170, surgiu lá em Lyon, na França, um senhor chamado Pedro de Valdo. Pelo que entendi, Valdo era o bairro onde ele morava, Valdo. O nome dele era Pedro. Era muito rico, comerciante, que, tocado pela Sagrada Escritura, pelo que ele ouviu, pelo que ele leu, ele decidiu viver a pobreza na sua radicalidade. Então pegou todos os seus bens e distribuiu para todo mundo, distribuiu para os pobres. E começou então a usar umas roupas muito simples, punha lá uns tamancos e começou a andar na pobreza, pedindo esmolas
e pedindo esmolas só aquilo suficiente para o dia, sobretudo a alimentação, e com um grupo de pessoas que ele atraiu, os pobres de Lyon, como chamavam, saiu pregando. Vivia a pobreza, vivia os votos de castidade, de obediência, sobretudo castidade, mas sobretudo voto de pobreza. E traduziu a Bíblia do latim para o romanço. Romanço é aquela língua intermediária entre o latim e as línguas modernas neolatinas. Francês, espanhol, italiano, português são línguas neolatinas. O romanço é aquela língua que a gente chama de língua de transição, quando as línguas modernas neolatinas ainda não estavam formadas. Ele traduziu para o romanço no ano 1170, 1180, ainda estava nessa evolução linguística, e, portanto, novas línguas não havia. E traduziu e deu acesso a todo o povo, né, à Sagrada Escritura, e todo mundo lia, e começaram a pregar aquilo que liam, uma espécie de livre exame. Ele, então, atraiu muita gente e foi ao Concílio de Latrão, e lá se encontrou com o Papa Alexandre III. E apresentou a sua regra de vida, a radicalidade da pobreza, do Evangelho, e a simplicidade de vida, etc., com todos aqueles pobres. E o Papa disse, muito bem, o Papa aprovou, e disse, porém, você só vai pregar se você tiver a autorização do bispo local, o que é correto. O bispo é o pregador por excelência, e aquele que tem o poder ali da palavra, do magistério, pelo menos via de regra isso, dado por Deus, faz parte da própria vida do bispo, própria ordem dele. Eles voltaram para Lyon e continuaram pregando. Não obedeceram muito bem isso, iam para várias dioceses, em Lyon tinham autorização, mas fora não, em alguns lugares não tinham, e começaram a desobedecer e formarem grupos de contestação às autoridades. Então, aproveitando da pregação, começava a contestar a autoridade. Havia uma crise na igreja também, sobretudo crise do ponto de vista não só moral, mas também do ponto de vista material, e começaram a fazer grupos e grupos de contestação em nome da pregação do Evangelho. Aí o Papa Lúcio III foi lá e, no Concílio de Verona, excomungou e mandou que eles parassem. Eles não pararam e todos excomungaram. Foram excomungados os pobres de Lyon, com Pedro de Valdo à frente. Ele sai da França, desce um pouco, vai para o norte da Itália, para a Lombardia, e lá se junta com alguns hereges e começa a se deixar influenciar pelos hereges. Aí começaram, então, a atacar a igreja, atacar, por exemplo, a validade dos sacramentos da igreja, e os sacramentos, para serem válidos, por exemplo, o padre tinha que ser santo, se tivesse o padre com pecado não era válido, a coisa ficou muito subjetiva, e eles começaram a achar que eles também tinham poder, bastaria ser pobre na radicalidade para ter poder. Começaram, então, a fazer grupos e grupos, e daí formaram o que nós hoje chamamos de valdenses, que eram os primeiros protestantes, muito antes de Lutero. E hoje só tem igreja valdense, só tem em Roma, inclusive tem uma universidade lá, igreja valdense está lá em Roma. Da Lombardia desceram para Roma. Bom, por que essa história? Essa história é comum. Hoje nós vemos muitos grupos que fazem a mesma coisa. Querem ter uma reforma da igreja, separados da igreja. Isso é um perigo grande, né? Na mesma época de Pedro de Valdo, surgiu um outro homem muito simples, que era filho de um comerciante, cavaleiro, chamado Francisco, lá na cidade de Assis. Na mesma época, que veio com um discurso parecido, que é o discurso da pobreza, na sua radicalidade. Era resposta ao excesso de riquezas que tinham lá muitos grupos da igreja, inclusive bispos e papa e tal, sobretudo bispos e abades, etc. E ele começa a viver a pobreza na sua radicalidade. E ele faz a mesma coisa, escreve uma regra, vai a Roma e lá se encontra com o Papa Inocêncio III. Na mesma época. O Papa Inocêncio III, admirado com a radicalidade de Francisco, desce do trono, beija os pés de Francisco, abençoa e disse, vai e pode ver o Evangelho e pregue de acordo também com as autorizações devidas dos seus bispos. Pedro de Valdo desobedece, Pedro Francisco obedece. Pedro de Valdo cai na heresia. Francisco foi abençoado por Deus, e a gente conhece aí a inspiração de São Francisco até hoje,
Depois surge a ordem dominicana, de São Domingos, há influência lá com os carmelitas, sobretudo com Santo Ângelo, da época, e outros foram influenciados pela regra de São Francisco, até hoje. Então a gente percebe que essa vivência em Cristo, se nós queremos realmente lutar pela igreja e viver esta união com Cristo na igreja, nós temos que procurar viver, né, dentro da igreja e não querer sair, apesar das dificuldades que nós encontramos. Amar a igreja, rezar pela igreja, viver pela igreja, mas buscar viver a comunhão da igreja, que é uma comunhão de fé, de sacramentos e comunhão hierárquica, que muitas vezes é difícil, por causa das perseguições que muitas vezes temos que sofrer por causa das nossas posições. Mas nós temos que lutar para isso e buscar isso, ao menos como um ideal na nossa vida. Digo isso para vocês como conselhos e orientações para que vocês vivam aquela identidade, né, tão querida por Deus de cada cristão. E se alguma criança chegar para você e perguntar, você é Deus? Você vai dizer assim, não, sou amigo dele, porque estou muito unido ao Filho dele, que é Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então ficar de pé, professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,